Senhor Deus, nós te agradecemos, porque agora nós iremos nos voltar para as palavras do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós, andou em nosso meio e ministrou aos nossos corações. Jesus Cristo, aquele que és o nosso Senhor, aquele que morreu em nosso favor, aquele que tomou uma cruz, foi até o madeiro e ali foi crucificado, foi morto, desceu ao Hades, mas ao terceiro dia ressuscitou, ascendeu aos céus, tudo isso em nosso favor, tudo isso é por nossa salvação. Que nós possamos entregar a nossa vida em serviço de louvor a Ti, Jesus. Que nós possamos entregar a nossa vida em louvor a Ti, engrandecendo o Teu santo nome. E, Senhor Jesus, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, minha rocha e meu Redentor. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, a tradição judaica nos conta a história de uma mãe e de seus 7 filhos. O povo de Jerusalém vivia debaixo de um governo opressor dos Seleucidas, sofrendo nas mãos do impiedoso rei Seleucida Antíoco Epifânio. Esta mãe e seus 7 filhos, eles foram presos por se negarem a obedecer ao rei. Estamos prontos a morrer, antes que transgredir a lei dos nossos pais. Foi o que um dos filhos dessa mulher disse para o rei. E, basicamente, se a família comesse carne de porco na frente do rei, uma prática que é explicitamente proibida na lei dos judeus, eles ficariam livres e poderiam continuar a viver sua vida. Mas essa mãe e esses 7 filhos se recusaram a negar e desobedecer à lei de Deus. Os soldados do rei então começaram a torturar cada um dos irmãos, do mais novo ao mais velho. Mas eles, um por um, se recusaram a quebrar as leis divinas dadas nas Escrituras. Os opressores então mataram um por um desses filhos. Você, bandido, nos tira desta vida presente, mas o Rei do mundo nos fará ressuscitar para uma ressurreição eterna de vida, a nós que morremos por Ele. É algo que um desses filhos disse para o rei pouco antes de morrer. A esperança da ressurreição era aquilo que guardava o coração desse filho. Outro próximo da morte, outro desses filhos que estava sendo torturado, e pouco antes de morrer respondeu ao rei: é desejável passar para outra vida às mãos dos homens, tendo da parte de Deus a esperança de um dia ser ressuscitado por Ele. Mas para ti, ao contrário, não haverá ressurreição para a vida eterna. E dessa forma, um por um, ali foi martirizado em frente à sua mãe. O rei, ao ver que a sua estratégia não estava funcionando, tentou fazer com que a mãe, então, tentasse convencer o último dos filhos a abandonar e quebrar a lei de Deus, a comer uma simples carne de porco, e para que a mãe e seu filho pudessem continuar a vida dali em diante. E o rei, então, decide fazer com que a mãe converse com o filho, para que ele mude de ideia e quebre a lei de Deus. Ela concorda em conversar com o filho, então. E ela começa falando: filho, tem compaixão de mim, que por 9 meses te trouxe em meu seio, e por 3 anos te amamentei, alimentei-te e eduquei até esta idade, provendo sempre o teu sustento. Eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra e observa tudo o que neles existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez, e que também o gênero humano surgiu da mesma forma. Mas então, quando parecia que a mãe ia pedir para o filho, para que ele desistisse de tudo isso e comesse da carne de porco, ela disse: não temas o carrasco, pelo contrário, tornando-te digno dos teus irmãos, aceita a morte, a fim de que eu torne a receber-te com eles na misericórdia do nosso Deus eterno.
E dessa forma, o último filho respondeu ao rei pouco antes de morrer: depois de suportar um sofrimento passageiro, os meus irmãos já estão participando da vida eterna, na aliança com Deus. Em troca, no julgamento de Deus, você receberá o castigo justo por sua soberba. Quanto a mim, da mesma forma que meus irmãos, entrego o meu corpo e a minha vida em favor das leis dos meus antepassados, suplicando que Deus se compadeça logo do meu povo. Enquanto isso, você, a custas de castigos e flagelos, terá de reconhecer que Ele é o único Deus. Suplico que a ira do Todo-Poderoso, que se abateu com toda a justiça contra o meu povo, se detenha somente em mim e em meus irmãos. Dessa forma, o sétimo filho estava confiante que os seus outros irmãos já haviam sido recebidos na vida eterna pelo Deus Pai. A sua oração foi para que a sua morte funcionasse de uma forma vicária, substituindo toda a nação de Israel, ele morrendo no lugar da nação, que a ira de Deus fosse apenas direcionada a ele naquele momento, em favor do povo. E dessa forma, o rei se irou, matou o último filho, também matou a mãe. Essa é uma história trágica, essa é uma história triste. Mas a história da mãe dos 7 filhos marcou aquela geração de judeus que estavam sofrendo duras perseguições por causa do perverso rei Antíoco Epifânio. O exemplo deles alimentou a imaginação e encorajou o povo a permanecer firme em meio a duras perseguições e dificuldades. A maneira como eles permaneceram fiéis no momento da provação alimentou e encorajou muitas pessoas a também permanecer fiel, por várias e várias gerações. Um exemplo que foi seguido por muito tempo pelo povo. O rei tinha como sua arma mais forte a morte. Os judeus e aquela família específica, eles confiavam que seu Deus era capaz de vencer a morte. Essa imaginação, essa percepção que eles tinham, também era o sentimento que Jesus tinha. Dessas pessoas que viveram cerca de 140, 150 anos antes de nosso Senhor Jesus nascer. Com certeza Jesus ouviu falar da história da mãe e seus 7 irmãos. Por isso, a gente pode observar ecos daquilo que Jesus diz na nossa leitura de hoje. E não temais aqueles que podem matar o corpo, e não podem matar a alma. Pelo contrário, temei daqueles que podem destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Essa imaginação está presente no nosso texto de hoje. Essa percepção de que se deve permanecer fiel até o fim está presente na nossa leitura do Evangelho desta manhã. Mas um pouco antes eu gostaria de convidar vocês que acompanhassem comigo numa leitura bíblica. De início vai parecer até um pouco mais um estudo bíblico do que um sermão, mas eu acredito que vai ser muito interessante. Se você for no capítulo 4, no versículo 23 de Mateus, você vai encontrar o seguinte: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda e qualquer enfermidade do povo. Quando Mateus ele quer resumir o ministério de Jesus, como ele faz no capítulo 4, no versículo 23, ele afirma que Jesus é aquele que sai ensinando todas as pessoas por onde passava, que sai curando as pessoas, e que Jesus é aquele que prega, cura e ensina as pessoas por toda a parte onde ele corria. Mateus não somente resume o ministério de Jesus com essas palavras que ele escreveu no capítulo 4, versículo 23. Logo depois dele resumir o que Jesus vai fazer em seu ministério no capítulo 4, 23, ele começa a demonstrar Jesus fazendo isso. Ele fala que Jesus vai fazer isso e a primeira coisa que ele mostra é Jesus pregando, depois ensinando, depois curando. Jesus inicia seu ministério pregando sobre a vinda do reino dos céus. Ele começa a fazer isso logo depois de receber a notícia de que João Batista havia sido preso. E Mateus relata logo isso. E logo depois, nós temos então
Jesus, depois de pregar, ele começa a ensinar as pessoas. Jesus se coloca na posição de mestre, e ele pretende ensinar seus discípulos perante toda a multidão de Israel, e nós conhecemos o famoso Sermão da Montanha, no capítulo 5, 6 e 7. Jesus é aquele que pregou o evangelho, depois ele ensinou as pessoas, e depois do capítulo 8 até o capítulo 10, nós temos uma sequência que Mateus amontoa 10 milagres diferentes de cura de Jesus. Ele amontoa 10 milagres do capítulo 8, 9, uma sequência ininterrupta de milagres para demonstrar que Jesus é aquele que pregou, ensinou e curou. E ele mostra isso na prática, Jesus fazendo essas 3 coisas. E então, no final do capítulo 9, no versículo 35, depois de demonstrar esses 10 milagres de Jesus, depois de demonstrar Jesus pregando, ensinando e curando, no versículo 35 do capítulo 9, Mateus repete a fórmula que ele colocou lá no capítulo 4, versículo 23. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades. É como se Mateus quisesse sinalizar para o leitor que fica mais atento, que vai perceber que tem uma fórmula no capítulo 4, e essa fórmula se repete no capítulo 9, que entre esses capítulos ele exemplificou o ministério de Jesus de uma forma muito clara. É como se um bloco literário tivesse começado no capítulo 4 e acabado no capítulo 9, versículo 35. Um bloco onde ele tenta demonstrar isso para o leitor. Jesus fazendo tudo que ele resumiu no ministério de Jesus. E por isso, então, a gente entende que depois desse versículo 35 do capítulo 9, um novo bloco temático de Mateus vai se iniciar. E aí você olha para o próximo versículo, depois do 35, no 36 do capítulo 9. O que você vai encontrar como tema no Evangelho de Mateus? Olha só comigo. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas poucos são os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a colheita. Aqui nós temos uma introdução de um novo tema. A partir daqui, nós vamos observar um novo ensino em Mateus surgindo. Agora é sobre os discípulos aprendendo um pouco mais do que é seguir Jesus. Agora o foco não é tanto no ministério de Jesus especificamente, mas nos discípulos aprendendo o ministério de Jesus. Jesus demonstra com esse versículo que, por mais que ele tenha feito 10 milagres, tenha ensinado as pessoas sobre o monte, tenha proclamado o evangelho na Galileia, ainda existia muito trabalho a fazer. E Jesus, não me entendam mal nessa frase, por favor, mas Jesus, ele se observou com ele como suas limitações humanas, era alguém insuficiente. Não que Jesus não tenha o poder, tá bom, gente? Não entenda mal, por favor. Senão alguém corta, joga na internet e fala que eu estou falando alguma coisa errada. Mas Jesus estava querendo demonstrar que a missão dele era uma missão que precisava ser compartilhada com outras pessoas. A missão de Jesus era uma missão que deveria ser assumida por outras pessoas, por aqueles que caminhavam com eles. E a intenção de Jesus, a intenção do bom pastor, o bom pastor, quando olhou as ovelhas de Israel, ele falou: são ovelhas demais. E essas ovelhas estão sem pastores, e elas precisam de pastores. Elas precisam de pessoas para cuidar delas. A colheita está pronta e precisa de trabalhadores e operários para ceifar a colheita, mas nós não temos trabalhadores o suficiente para essa tarefa. A intenção de Jesus, ao falar isso, é compartilhar a sua missão. E no início do capítulo 10, no primeiro versículo, nós podemos observar que então Jesus chama os seus 12
discípulos, chama os seus 12 discípulos e faz o quê? Deu-lhes autoridade para expulsar demônios e espíritos impuros e para curar toda sorte de males. E desse momento em diante, se você olhar no versículo 2, existe uma mudança. No versículo 1 eles são chamados de discípulos. No versículo 2 eles ganham um novo título. Depois eles ganharem a autoridade de Jesus, eles se tornam apóstolos. Os 12 discípulos, nesse momento, se tornaram apóstolos. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. É dessa forma. Esse aqui é o momento em que esses homens, de acordo com Mateus, estão se tornando apóstolos, no momento que eles recebem autoridade e comissão para ir. E é isso o que o capítulo 10 vai demonstrar para a gente. Nós podemos encontrar Jesus enviando pessoas que antes eram discípulos e aprendizes, mas que a partir de agora, após receberem autoridade, elas se tornaram apóstolos enviados do Senhor, para cumprir a missão, que é a missão de Jesus Cristo. Agora a missão de Jesus é a missão deles também. E no capítulo 10 nós podemos encontrar Jesus dando diversas instruções que são bem claras para esses novos apóstolos. Jesus fala sobre onde eles deveriam ir, como eles deveriam ir, o que eles deveriam fazer ao ser bem recebidos, o que eles deveriam fazer a não ser tão bem recebidos e assim por diante. E quem começa a ler o capítulo 10, mais uma vez, de uma forma um tanto quanto atenta, você vai observar que no início do capítulo, Jesus fala assim com eles: quando vocês forem fazer isso. Jesus fala na segunda pessoa do nosso português, eu, tu. Quando vocês forem fazer isso, ajam desta forma. É como se o ensinamento de Jesus fosse direcionado especificamente para aqueles 12 apóstolos. E esse capítulo vai ter nessa construção de ensinos para os 12. Quando você for fazer isso, haja dessa forma. Quando você for fazer aquilo, faça dessa fórmula. Até que nós chegamos no texto que foi a nossa leitura de hoje. Porque no versículo 24, tem uma leve mudança nesses pronomes. E Jesus, ao invés de falar direcionado, quando você for fazer isso, especificamente para os discípulos, parece que Jesus agora está falando, pensando numa audiência muito maior. A partir do versículo 24, Jesus não está mais falando quando você for fazer isso ou aquilo, mas ele começa a falar, todo aquele que fizer isso, toda pessoa que fizer aquilo, toda pessoa, como se fosse uma instrução que dissesse respeito a muitas e outras pessoas qualquer, como se fossem ensinos que não fossem especificamente para os 12 apóstolos que estavam ali naquele momento, mas como se as palavras de Jesus fossem direcionadas para a igreja que viria a ser construída depois. Como se aquele ensino transcendesse e não estivesse nem mesmo mais prestando atenção naquelas 12 pessoas que estavam ali na frente dele, mas como se o ensino estivesse prestando atenção em todas as pessoas que viriam depois, e depois, e depois. Como se o ensino fosse sobre mim, sobre você e sobre todas as outras pessoas que viessem a fazer parte da igreja do Senhor. O ensino então se torna direcionado a todas aquelas pessoas que vêm fazer parte da igreja de Jesus Cristo. E a primeira coisa que Jesus, no versículo 24, diz respeito para essa igreja, ela quer que a igreja saiba que ela tem que continuar a missão de pregar o evangelho do reino, de ensinar as pessoas por todos os lugares onde elas vão e de curar as pessoas. Isso é importante, isso aqui é crucial. Nós observamos que o ministério de Jesus era esse ministério de pregar, ensinar e curar. Jesus conclui isso. O que ele faz depois? Ele dá o ministério de curar, ensinar e pregar para os 12 apóstolos.
No versículo 24, o que é que acontece? Esse ensino, ele é transferido para todo mundo, para todo aquele que faz parte da igreja. É como se o nosso papel daqui em diante fosse o de cumprir o ministério de Jesus, ensinar, curar, pregar. E Jesus fala aqui para essa igreja que ela deve estar consciente que enquanto ela estiver ensinando, pregando e curando as pessoas, elas devem estar preparadas porque provavelmente elas vão enfrentar oposição. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta que o discípulo se torne como o mestre e o servo como o seu senhor. Se chamaram de Beelzebu ao chefe da casa, que não dirão então dos seus familiares, não é mesmo? Em uma de suas curas, no final do capítulo 9, chamaram Jesus de Beelzebu. No capítulo 12, vão chamar novamente Jesus, falando que ele expulsa os demônios no poder de Beelzebu, que é o chefe dos demônios. Os discípulos de Jesus devem estar preparados para enfrentar esse mesmo tipo de oposição que Jesus enfrentou no seu ministério. Por quê? Porque nós estamos dando continuidade à missão de Jesus. Mas mesmo sabendo que nós podemos enfrentar oposição, esses discípulos, eles não devem sucumbir ao medo, eles não devem temer. Versículo 26 ao 28, não tenhais medo deles, portanto, pois não há nada de encoberto que não venha a ser descoberto, nem de oculto que não venha a ser revelado. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia, o que vos é dito aos ouvidos, proclamai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem destruir o corpo e a alma no Geena. Jesus aqui demonstra ter o mesmo pensamento que aqueles antigos judeus tinham sobre o olhar de Deus. De que você deve temer a Deus e não aos homens acima de todas as coisas. E que saber que a sua alma está nas mãos do Senhor e que um dia, se você permanecer fiel, o Senhor vai te ressuscitar dos mortos para experimentar da vida eterna com Ele. Eles devem saber que Deus é o verdadeiro juiz, aquele que revelará tudo aquilo que está escondido. Por isso, meus irmãos, Jesus quer que os discípulos, e todos os discípulos que vierem a seguir Ele, saibam que por mais que nós possamos enfrentar oposição, não existe nenhum motivo para temer. Deus está do nosso lado. Deus está do nosso lado. E como diz o pastor e teólogo Bonhoeffer, um pastor luterano que foi martirizado pelos nazistas no período da Segunda Guerra Mundial, por causa de sua fidelidade ao Evangelho, ele diz que não se deve temer aos seres humanos. Mal nenhum eles podem fazer aos discípulos de Jesus. Seu poder acaba com a morte do corpo. Os discípulos, em vez de temer a morte, devem temer a Deus. O perigo não está no julgamento humano, mas no juízo divino. Não na morte do corpo, mas na morte eterna do corpo e da alma. Aquele que ainda teme o ser humano, não teme a Deus. Quem teme a Deus, já não teme o ser humano. Para os que pregam o Evangelho, vale muito lembrar-se disso todos os dias. Além disso, meus irmãos, os discípulos eles devem saber que em meio a essa descrição tanto trágica do possível destino de um discípulo de Jesus, eles devem saber que, por mais que pareça que eles têm que enfrentar a oposição e eles vão ser perseguidos de uma forma um tanto quanto cruel, eles não devem nunca deixar de acreditar, nunca deixar de ter consciência de uma coisa, de que em meio a isso tudo que pode vir a acontecer, eles são amados por Deus. Esse Deus não é um Deus que abandona os discípulos ao seu próprio destino, ao que nós chamamos de ao Deus dará. Não. Esse é um Deus que se importa com a vida de cada um dos seus pequenos
seguidores. Olha o que Jesus quer, para que os discípulos tenham consciência no versículo 29. Não se vendem 2 pardais por um lace, e no entanto nenhum deles cai em terra, sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até mesmo os vossos cabelos foram todos contados. Não tenhais medo, pois vocês valem muito mais do que simples pardais. Meus irmãos, por mais que o caminho desse ensino de Jesus pudesse estar levando os discípulos a uma espécie de sentimento de medo e de desespero, e nós devemos confiar, e porque eu tenho que ter medo de Deus, Jesus para e fala: calma, o motivo do porquê vocês devem confiar acima de tudo, não é só porque Deus é o justo juiz, e porque no final dos tempos vai haver retribuição, mas vocês têm que confiar porque, por mais que pareça que não, esse Deus é um Deus que ama a cada um de vocês. Vocês são valiosos para Deus. Esse é um Deus que conhece, sabe, o número de cabelos que tem na sua cabeça. Quer você tenha uma cabeleira enorme, quer você já esteja com seus cabelos caindo por problemas de calvície, esse é um Deus que sabe e tem contado o fio de cabelos. E esse é um Deus que não ama somente a vocês. Esse é um Deus que ama a toda a criação. É um Deus que cuida até mesmo dos pequenos e simples pardais. Animais que nós podemos observar e que às nossas vistas podem parecer tão insignificantes. Mas até mesmo os pequenos pardais e tantos outros animais pequenos, eles são cuidados e valiosos para Deus. E vocês são muito mais valiosos ainda. Jesus quer que a gente sempre tenha consciência do valor que nós temos para Deus. Você é valioso. E dessa forma, sabendo e tendo consciência do valor que eles têm para Deus, sabendo que nós podemos enfrentar a oposição, nós devemos ter confiança, porque nós somos cuidados por Deus apesar de tudo, e de que nós somos valiosos para Deus. Por isso, nós não devemos temer a morte. Nós não devemos temer a principal arma dos reinos deste mundo, que são reinos que legitimam o seu poder por meio da violência e por meio do medo da morte. Jesus não quer que nós temamos a isso. Todo aquele que, portanto, se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que está no céu. Nós temos motivos para confiar e permanecer firmes em nossa confissão de que Jesus Cristo é o Senhor. Mas não são apenas reis e governantes que demonstram hostilidade nesse texto de Jesus. E aqui a gente pode observar que a hostilidade, ela pode surgir dos lugares onde nós menos esperamos. Famílias, elas passam a ser divididas com o advento do reino dos céus. O reino é dos pacificadores, Jesus fala. Mas a ação dos pacificadores no mundo acaba gerando caos. Porque esse é um mundo que está muito apegado a caos, destruição e violência. E a ação pacificadora não é uma ação bem-vinda por aqueles que amam a violência, a destruição, por aqueles que fazem os pequenos chorarem e precisarem de consolo. Jesus encara a sua vinda, a vinda dele, como o cumprimento de uma profecia que está lá no capítulo 7, versículo 6, do livro do profeta Miqueias, em que diz que uma nova era seria inaugurada na história, onde até mesmo as relações mais confiáveis que nós temos não seriam confiáveis o suficiente. E com a vinda do grande dia do Senhor, com a manifestação de Deus aqui na terra, na pessoa de Jesus, até mesmo as relações de sangue não seriam mais tão confiáveis. O confronto entre o reino de paz de Jesus com o reino de morte
gera divisão, e divisão até mesmo nos lares. É isso que Jesus diz. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim lhe trazer paz, mas espada. Com efeito, vim contrapor o homem ao seu pai, a filha à sua mãe e a nora à sua sogra. Em suma, os inimigos dos homens serão os seus próprios familiares. Aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aquele que acha a sua vida, a perderá. Mas quem perde a sua vida por causa de mim, a achará. A teologia da família de Jesus é uma teologia um tanto quanto difícil de engolir, meus irmãos. Ela é muito diferente daquilo que a gente pode imaginar, que Jesus pudesse falar sobre família. Toda vez que nós lemos ditos de Jesus sobre família, nós ficamos um tanto quanto surpresos e até mesmo chocados. Este é mais um exemplo de que quando nós vemos Jesus falando sobre família, o resultado é contrariamente àquilo que nós podemos esperar. Jesus muitas vezes vai na direção oposta de muitas coisas que nós aprendemos na nossa vida inteira, principalmente em púlpitos, meus irmãos. Os nossos pais e mães, irmãos e irmãs, a entrarmos no povo de Deus, e isso é algo que Jesus fala em outro evangelho, já não são mais definidos, meus irmãos, por causa das nossas relações de sangue. Nossos pais e mães, eles agora eles são definidos por relação de batismo. Eles são definidos por pertencimento ao reino dos céus. Agora, pai, mãe, irmã e tudo mais, na percepção que Jesus tinha, e ele demonstra nos evangelhos, era de que a nossa família agora é a família dos batizados, daqueles que pertencem à casa de Deus e ao reino dos céus. E por fim, meus irmãos, nós vemos Jesus declarando essas grandes e duras verdades. Ele continua no versículo 38 e 39, vou ler novamente. Aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aquele que acha a sua vida a perderá, mas quem perde a vida por minha causa a achará. Meus irmãos, graças a Deus, um parênteses ainda, graças a Deus, o ensino de Mateus sobre esse trecho de amar a família mais do que a mim, é o ensino de Lucas. Você vai lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, 26 a 27, a palavra é muito mais ácida. O ensino é muito mais chocante do que o de Mateus. Lucas 14, 26 e 27. Meus irmãos, até esse momento em que Jesus fala para os seus discípulos, aquele que não tomar a sua cruz e não me seguir, aquele que não perder a sua vida não a encontrará, até esse momento na história, os 12 discípulos que estavam ali na frente de Jesus, eles não tinham a mínima noção de que o ministério de Jesus ia dar na cruz. Jesus não tinha dado nenhum sinal ainda. Jesus não tinha previsto que ele ainda iria para a cruz. Jesus não tinha falado para eles que o destino era um destino trágico do seu ministério. Os 12 apóstolos não faziam a mínima ideia do que esse ensino de Jesus poderia gerar isso. Por isso, esse ensino está muito mais direcionado a nós que estamos aqui hoje e que sabemos que Jesus foi para até a cruz. Esse dito é direcionado não exatamente para os 12 apóstolos que estão ali naquele momento, mas é direcionado para mim e para você. Nós devemos tomar a nossa cruz e seguir Jesus até o final. Nós devemos seguir e imitar os passos de Jesus, a sua vida. Nós devemos viver a vida conforme Jesus viveu a vida no Evangelho. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus, tomar a nossa cruz e segui-lo. Esse é o chamado de Jesus para a igreja, para que ela siga os passos que conduziram Jesus até a morte. Esse é o chamado, essa é a missão.
a qual Jesus compartilhou com seus discípulos. Essa é a missão que Jesus compartilhou com a igreja. Esse é o dito de Jesus, que é um tanto quanto forte. Nós temos que admitir que hoje não é um dia em que a leitura nos coloca um texto fácil de lidar. É um texto um quanto duro, mas é um texto que tem um chamado, de que nós devemos trilhar o caminho de Jesus, sabendo que Ele é aquele que no final venceu a morte. Sabendo que se nós trilharmos esse caminho, no final nós vamos vencer a morte também. E assim como Ele ressuscitou, e hoje Ele está assentado à destra de Deus como Senhor, um dia nós também ressuscitaremos. Um dia nós estaremos juntamente dEle. Um dia nós também reinaremos juntamente com Cristo. Este é o ensino de Jesus. Esse é o ensino de Jesus para todas aquelas pessoas que vão dar continuidade à sua missão. Aquele que tem a missão de proclamar o evangelho do reino, ensinar as pessoas, de curar, Ele quer que a gente dê continuidade a essa missão. Aquele que ascendeu aos céus, no capítulo 28, comissionou que nós batizemos a todas as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É dessa forma que Ele quer que a gente dê continuidade à missão dEle. E Jesus, Ele quer que a gente sempre se lembre de fazer isso. O nosso coração tem que estar no chamado, na motivação principal, porque existem muitas ovelhas que estão por aí sem pastores, e elas precisam de cuidado. A colheita está pronta, faltam operários para ceifar. O chamado de Jesus, que não é nem um pouco convidativo, mas o convite dele é para que cada um de nós se junte a Ele na missão. Não é nem um pouco convidativo, mas esse é o convite dele para mim e para você. E a nossa oração hoje é para que nós possamos, de fato, seguir o convite de Jesus e dar continuidade à sua missão. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos congrega, porque o Senhor nos traz presentes aqui, porque nós recebemos o teu amor, e a nossa vida e a nossa confiança em Ti é fundamentada no amor daquele que nos amou antes de todas as coisas. Senhor Jesus Cristo, que nós nunca possamos perder o amor e o cuidado de Deus adiante dos nossos olhos, porque somente tendo consciência de que nós somos amados e que somos cuidados e que o amor e o zelo de Deus estão sobre nossas vidas, é que nós podemos permanecer fiéis, é que nós podemos permanecer adiante de Ti. Senhor Jesus Cristo, que nós possamos desfrutar o Teu cuidado, mas Senhor Jesus, a minha oração é que o Senhor desperte o Teu povo, para que o Teu povo possa prosseguir, Pai amado, e dar prosseguimento à Tua missão, até que o Teu reino venha, Senhor Jesus Cristo, até que a todo choro e toda lágrima, Senhor Jesus Cristo, possa um dia ter fim, Pai, e nós possamos verdadeiramente desfrutar da Tua presença, e desfrutar, Pai amado, da Tua bondosa mão. Pai, nós te agradecemos por tudo, nós oramos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que é nosso Senhor, que reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, hoje e sempre. Amém.